Bom, gente, olha só, muitas pessoas estão com dúvida, né, sobre como proceder na hora de construir as respostas, né, para entregar para essa atividade número 11, principalmente se você não for fazer no computador. Alguns alunos vieram me procurar, professora, eu estou acessando, estou fazendo as atividades pela plataforma, mas eu não tenho um computador, né, um notebook, um PC mesmo fixo para poder responder. Eu respondo tudo pelo celular. Então, fica difícil de construir gráfico no celular e tudo mais, prefiro fazer no caderno. Como você pode me auxiliar? Então, eu vou fazer esse vídeo aqui só para fazer uma breve instrução, né, de como é que vocês vão fazer isso. Então, olha só relembrando, né, antes de chegarmos nos gráficos, vocês têm que me dar duas respostas, né? A primeira é sobre a ficha 1, que é esse campo aqui, né? Onde você vai colocar a ficha 1 e vai me dar as informações que você obteve depois de fazer a sua entrevista com 10 ou mais pessoas, né? No mínimo 10 pessoas. Você vai ter que colocar, então, para mim, respostas relativas à ficha 1. Então, quais foram os meios ao total que você usou, né, para entrevistar cada uma das 10 ou mais pessoas? Então, por exemplo, foram 10 pessoas. Duas foi por ligação telefônica, uma por WhatsApp, uma por Facebook, nenhuma pelo Instagram, e o restante, né, no caso, 8 pessoas foram pessoalmente, né, foram familiares, vizinhos, pessoas que eu estou tendo contato de vez em quando. Então, vamos supor que foi isso. Então, você vai colocar para mim essa informação. 2 por ligação telefônica, um por WhatsApp, no caso 7, né, por pessoalmente, para fechar 10, né? Vamos supor que foi assim suas respostas. Foram assim. Aí a outra informação que eu quero relativa à ficha 1 é as idades de cada um desses 10 entrevistados, ou mais, né? No caso aqui, se eu estou dando um exemplo de 10 entrevistados, aí eu vou colocar uma lista de 10 idades, relativa à idade de cada uma dessas pessoas que você entrevistou. Então, 12 anos, 31 anos, 47 anos, a outra pessoa tinha 9 anos, a outra que eu perguntei tinha 24, e assim vai, você vai colocar para mim 10 idades relativas às 10 pessoas que você entrevistou. Só isso que eu quero da ficha 1, essas informações. Da ficha 2, que é a ficha que, no caso, vai te ajudar a fazer a construção de 3 gráficos. Você vai ter que me mandar 3 gráficos. Nesse caso aqui desse vídeo, eu vou estar auxiliando de como fazer esses gráficos no caderno. Então, para isso, você vai precisar, né, de lápis e régua. E, embora eu tenha colocado para você escolher, né, fazer o gráfico de setores, ou gráfico de barras, ou gráfico de linhas, e quem assistiu ao vídeo também, por favor, assista, não assista só a esse, mas assista ao outro, que é geral, né, com indicação de como fazer esses gráficos usando os recursos computacionais. Lá também vai estar falando sobre uma eliminação de um dos tipos de gráfico que já não vai ser o indicado para nenhuma das maneiras, né? Nem fazendo no caderno, nem fazendo no computador. E aqui eu já vou indicar que é melhor você fazer, se for usar apenas régua e lápis, né, no seu caderno, usar a alternativa do gráfico de barras. Por quê? Porque é mais tranquilo de se fazer e porque você vai precisar apenas desses 2 instrumentos. Agora, se for fazer outro tipo de gráfico, você vai precisar de transferidor, vai precisar de outras ferramentas que talvez fiquem mais complexas, né, para o decorrer do seu trabalho. Então, indicando aqui construção, se for fazendo no caderno, do gráfico de barras. E como é que você vai proceder? Por exemplo, na questão 1, você está aderindo ao isolamento social? Só tinha 2 opções de resposta, sim ou não. Então, como é que você vai fazer? Vai pegar sua régua, seu lápis, né? E vai fazer o seguinte, eu quero que você coloque ficha 2, no caso aqui, questão 1. Total de entrevistados, no meu caso aqui, no exemplo que eu tô dando para vocês, eu entrevistei um total de 10 pessoas, então 10 entrevistados. E desses 10 entrevistados, 7 falaram sim, 3 falaram não para essa pergunta. Então, com base nessas respostas, eu construí o meu gráfico. Então, eu fiz aqui primeiro, né, o meu eixo na horizontal, que é o eixo da abscissa, e fiz aqui o meu eixo na vertical, que é o eixo da ordenada. O tamanho desse eixo da ordenada, ele depende do total que você tem aqui, né, nas suas respostas. Então, aqui, a maior resposta foi a resposta sim, com um total de 7 pessoas falando sim. Por isso que o meu eixo aqui na ordenada tem um tamanho de 7. Então, sempre o tamanho aqui, né, na nossa vertical, na ordenada, vai depender do maior número
que teve alguma das respostas. Aqui só tinham 2 respostas possíveis e a maior foi sim, que era o número 7. Por isso que aqui foi até a altura 7. Se tivesse feito a entrevista com 20 pessoas e 19 falaram sim, por exemplo, aí aqui tinha que ir até o número 19, porque foi o maior número que eu obtive no número de respostas. Sempre assim, você tem que prestar atenção nos dados que você tem, né, de acordo com a sua entrevista, beleza? E aqui no eixo da abscissa, né, que é o eixo na horizontal, vai ficar o campo igualmente espaçado para você construir as suas barras, de acordo com as respostas possíveis. Como na pergunta número 1, eu só tinha 2 opções de resposta, né, que era sim ou não, aí eu só vou ter 2 barras. Na pergunta número 2 também, eu só vou ter campo para 2 barras. Agora na pergunta número 3, por exemplo, eu vou ter campo para 3, 6, 7 barras, porque eu tenho 7 possibilidades de resposta. Então, você vai ter que colocar para mim, né, 7 barras para colocar lá para a gente visualizar qual foi, né, a ocorrência de cada uma dessas respostas. Então, vamos supor que das 10 pessoas que você entrevistou, aí 2 falaram sim, porque sei que é importante. Nenhuma falou sim porque sou obrigado. Aí nenhuma falou sim, sei lá. Então aí você colocaria ali a barra sem tamanho nenhum, né? Porque seria 0. E assim vai. É isso que eu quero que você faça. Então, voltando aqui para a questão 1, o que eu fiz? Construí aqui na horizontal e na vertical meu eixo, né? Os meus eixos, que é o meu plano cartesiano, que a gente chama. Aí fiz aqui o espaçamento para a nossa coluna do sim, nossa coluna do não, e a altura delas depende do número de ocorrência. Então, 7 pessoas falaram sim, por isso que minha coluna do sim foi até o número 7. 3 pessoas falaram não, por isso que minha coluna do não foi até o número 3. Então, é isso que eu quero. Aqui está o gráfico da questão 1 de acordo com o meu exemplo. Então, se na sua questão foram outros números, vão ser outros gráficos, mas é isso que eu quero que vocês façam. Então, se for usar o caderno, é dessa maneira que tem que ser construída. A mesma coisa você vai fazer para a questão 2 e para a questão 3. Fez, tira a foto, manda o arquivo anexado. Se não sabe como fazer isso, procure lá no mural da direção a postagem chamada tutorial para anexar arquivos, que aí você vai ver o passo a passo de como fazer, tá bem? Abraço, até a próxima.